Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 21. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que, coberto de chagas, estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Palavra da salvação. Comentário Lucas 16, de 19 a 21. São João Crisóstomo. E diz nosso Senhor: havia um homem rico, e não há um homem rico, porquanto sua vida foi como uma sombra que passa. Mas nem toda pobreza é santa, assim como nem toda a riqueza é fruto do crime. Porém, assim como a luxúria condena a riqueza, também a santidade recomenda a pobreza. Prossegue, que se vestia de púrpura e de linho fino. Esse homem recobria as cinzas, o pó e a terra com a cor púrpura e a seda de suas vestimentas. Ou, dito de outro modo, as cinzas, o pó e a terra carregavam a púrpura e a seda. E de igual modo procedia o homem rico quanto ao que comia. E isso se aplica a nós, tal nossa roupa, qual nossa mesa. Há aí, com efeito, verdadeira proporção entre o vestir e o comer, pelo que diz, e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Uma parábola propõe um exemplo a ser seguido, mas só em omitir os nomes particulares. Lázaro, que quer dizer o que é socorrido. Em ser pobre, Deus o favorecia. E como Lázaro estivesse deitado à porta do homem rico, este não poderia alegar: não ouvi e ninguém me contou. Ao contrário, via-o ir e vir. Lázaro tinha o corpo coberto de chagas, para que ficasse exposta à crueldade do homem rico. Ó homem infeliz, percebias teu próprio corpo no corpo do teu semelhante, estendido a morrer defronte da vossa porta, e não experimentavas nenhuma piedade. Se és indiferente aos mandamentos de Deus, lembra-te, ao menos, de que igualmente és carne, e teme um dia também te achares nessas condições. O enfermo encontra alguma consolação nas riquezas quando as possui. Imagina a imensa miséria desse pobre, pois que, coberto de chagas, só esquece das feridas que muito lhe doem quando recorda da fome por que passa, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, como se dissesse: dá-me como esmola o que rejeitares da tua mesa, para que mudes em lucro os bens que desperdiças. Os cães, movidos por compaixão, vinham lamber-lhes as chagas, essas mesmas que os homens se recusaram a tratar ou lavar. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 22 a 26. Sucedeu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando estava nos tormentos do inferno, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois sou atormentado nesta chama. Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu males. Por isso ele é agora consolado, e tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí podem passar para nós. Palavra da salvação. Comentário Lucas 16, de 22 a 26. São João Crisóstomo.
Ouvimos o que se passou com os dois homens enquanto viviam na terra. Vejamos agora o que lhes sucedeu após a morte. Tenhamos em mente que a vida na terra, temporal, já não é mais. Eles encontram-se às portas da eternidade. Quando um e outro morrem, o pobre é recebido pelos anjos e o rico lançado à condenação eterna. Por isso está escrito: sucedeu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isto é, todos aqueles sofrimentos por que passava Lázaro transmudaram-se em delícias inefáveis. E se diz que ele foi carregado pelos anjos porque, desfalecido depois de tantos trabalhos, não mais tinha forças para andar por conta própria. Não bastava para tanto apenas um anjo, senão que muitos deles foram enviados, formando assim um verdadeiro coro de pura alegria. Cada um desses anjos alegrava-se com a carga que lhe cabia transportar, como só acontecer quando levam homens destinados ao céu. Foi Lázaro conduzido ao seio de Abraão, para que fosse afagado e revivificado. O seio de Abraão não é senão o próprio paraíso, para onde os anjos levaram o pobre Lázaro, que o merecera porque, tendo sido desprezado enquanto vivia na terra, não se desesperara com a própria situação, tampouco blasfemara, dizendo: este rico alegra-se vivendo na opulência, livre de tribulações, enquanto eu sequer tenho o mínimo para comer. Quer dizer, o rico agora morreu a morte do corpo, porquanto, na medida em que descuidava das coisas próprias da alma, esta já falecera anteriormente. Isso porque aquele fervor que nasce do amor ao próximo nela já se extinguira, o que a tornou, com efeito, mais morta do que o mesmo cadáver. E ao contrário do que se sucedera a Lázaro, ninguém havia que o sepultasse, porque depois de ter conduzido a própria vida por um caminho florido e rodeado de muitos e obsequiosos aduladores, chegado ao fim, achou-se abandonado por todos. E nosso Senhor diz, sem rodeios, que o rico foi sepultado no inferno. A sua alma, todavia, já enquanto viva, encontrava-se sepultada no corpo como em um túmulo. E assim como as prisões de um reino são construídas longe das cidades, assim também o inferno localiza-se fora do mundo e por essa razão também é chamado trevas exteriores. Assim como aumentava o sofrimento de Lázaro o estar deitado à porta do homem rico, vendo-o desfrutar de seus bens, da mesma forma este último tanto mais sofria quanto via, desde o inferno, a alegria daquele. Atingia-o não somente os tormentos próprios do inferno, senão também o suplício de testemunhar a glória de Lázaro. Prossegue, levantando os olhos. Levantou os olhos em vez de baixá-los, porque Lázaro estava em cima e ele embaixo. E tantos eram os anjos que conduziam aquele para cima, quanto os suplícios que confrangiam este lá embaixo. Por isso nosso Senhor não diz estava no tormento, mas estava nos tormentos, porque todo o seu ser sofria, à exceção dos olhos, para que pudesse ver a alegria de Lázaro, atormentando-se com isso ainda mais. De fato, para o pobre, as riquezas dos outros são um motivo de sofrimento. Muitos pobres havia entre os justos, mas aquele que se deitara à porta do rico mostrou-se a este para aumentar-lhe a aflição. Segue-se, pois, Lázaro no seu seio. Donde se deduz que todos aqueles que ofendemos mostrar-se-ão a nós um dia. O homem rico, no entanto, não encontrou Lázaro no seio de qualquer um, mas no seio de Abraão, porque este era caridoso,
mas o rico cruel. Abraão, sentado à porta de casa, acolhia os viajantes. Este, ao contrário, despedia mesmo aqueles que ficavam à sua porta. A conta dos grandes sofrimentos, grita: Pai Abraão, como se dissesse: chamo-te pai segundo a natureza, como o filho pródigo que dissipara a própria herança. Embora tenha sido por minha culpa, apieda-te de mim. Nada lhe aproveita fazer penitência, quando já não há lugar para tanto. Mas o que lhe induz a fazer penitência não é o arrependimento, mas os tormentos por que passa. Não sei se quem está no reino dos céus pode se apiedar de quem está no inferno. O Criador, com efeito, apieda-se de suas criaturas. Ele é o único médico capaz de curar as almas. Os outros fracassaram. E manda a Lázaro: mas te equivocas, miserável. Abraão não pode enviar ninguém, apenas receber. Que molhe em água a ponta do seu dedo. Antes, não te dignavas sequer a olhá-lo, e agora desejas que te socorra com a ponta do dedo. Isto que agora pedes, deverias tê-lo feito enquanto ainda vivias. Desejas agora água quando antes te saciavas dos manjares mais requintados. Vê aqui a consciência culpada do pecador, que não se atreve a sequer pedir que Lázaro molhe seu dedo inteiro. E com isto devemos aprender que não podemos confiar nas riquezas. Eis aqui um rico que implora o socorro de um pobre, outrora faminto. Os papéis se inverteram, e agora se dá a conhecer quem de fato era rico e quem era pobre. E se dá aqui exatamente como no teatro, quando, acabada a peça, os atores retiram-se do palco e despedem-se do figurino. Os que antes pareciam ser reis ou protetores ou pretores mostram-se agora tal como são, com toda a sua miséria. Da mesma maneira, quando sobrevém a morte e encerra seu espetáculo dessa vida, depostos os disfarces da pobreza e da riqueza, é só pelas obras que se há de julgar os verdadeiros ricos e os verdadeiros pobres, os dignos e indignos da glória. E não era atormentado por ter sido rico, mas por não ter sido compassivo. Também sua língua havia pronunciado muitas palavras de soberba, e onde há pecado, há de haver castigo. E porque muito pecou com a língua, sofria tanto mais nessa parte do corpo. Eis aqui a bondade do patriarca. Chama-o de filho, movido por compaixão e doçura, e, no entanto, lhe não presta nenhuma ajuda, porquanto o homem rico era culpado pela própria situação. Por isso diz: lembra-te, isto é, pensa no passado, e não te esqueças que foste coberto de riquezas e que recebestes os teus bens em tua vida, ou seja, os que tu acreditavas serem verdadeiros bens. Quem reinou na terra não reina aqui. As riquezas não podem ser verdadeiras na terra e no inferno. Prossegue. Lázaro, ao contrário, recebeu males. Não porque Lázaro os considerasse males, mas nosso Senhor fala assim para censurar o rico, que tinha a miséria, a fome e as doenças por males. Quando, portanto, estivermos sofrendo com as enfermidades, lembremo-nos de Lázaro e recebamos com gosto os males desta vida. Diz-lhe também: recebestes os teus bens em tua vida, isto é, como paga. Como se dissesse: se fizesse algo bom que mereça recompensa, essa já te foi concedida por meio de festins, das riquezas e da prosperidade dos teus negócios. O pobre, por outro lado, se fez algo de mal, já pagou tudo quanto devia com a pobreza, fome e os sofrimentos extremos que lhe atingiram. Ambos chegaram aqui nus, este dos próprios pecados, motivo pelo qual agora é consolado. Tu, porém, despido da justiça,
pelo que sofres agora um castigo que não posso aliviar. Prossegue. Por isso ele agora é consolado, tu és atormentado. Mas dirás: não haverás alguém que possa desfrutar de bens tanto aqui como lá? Não, é coisa difícil, quase impossível. Porquanto quem escapa à pobreza não escapa da ambição. Se está livre de doenças, sofre com a ira. Se não conhece tentações, assaltam-no os maus pensamentos. E não é coisa de pouca monta controlar a ira, conter os desejos ilícitos, temperar a inclinação à vanglória, coibir o desespero e levar uma vida austera. Mas são essas as condições indispensáveis da salvação. Devemos fundar nossa esperança de salvação primeiro na misericórdia divina, depois nos nossos próprios esforços. Não devemos, todavia, contar com a ajuda de nossos pais, semelhantes ou amigos. Com efeito, nada pode um irmão para salvar outro irmão. Por isso acrescenta: além disso, há entre nós e vós um grande abismo. Esse abismo é dito grande porque não pode ser desfeito, movido ou deslocado. Como se dissesse: podemos enxergá-los, não porém passar para onde estais. Nós vemos do que nos livramos, vós o que perdestes. Mais ainda, nossas alegrias só fazem aumentar vossos tormentos, e, inversamente, vossos tormentos aumentam nossas alegrias. Evangelho de Lucas, capítulos 16, versículos de 27 a 31. O rico disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os advirta disto e não suceda virem também eles parar a este lugar de tormentos. Abraão disse-lhe: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele, porém, disse: não basta isso, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Ele disse-lhe: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 16, de 27 a 31. São Gregório. Depois que lhe foram subtraídas todas as esperanças, o homem rico, condenado, lembra-se de todos os seus que deixara para trás nesse mundo. Por isso se segue. O rico disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à minha casa paterna. Por vezes, sucede que as penas impostas aos condenados lhes ensine certa caridade, se bem que debalde, de tal modo que acabam por nutrir um amor especial pelos seus, enquanto que no mundo, amando demasiado o pecado, não amavam a si mesmos. Por isso está dito: tenho 5 irmãos, para que os advirta disto, e não suceda virem também eles parar a este lugar de tormentos. Pelo quanto dito, dá-se a conhecer quantas aflições se acumulam sobre o rico condenado, porque preserva o conhecimento e a memória de modo a sobejar-lhe os suplícios. Conheceu Lázaro, a quem desprezou. Lembrou-se de seus irmãos, que deixou no mundo. Para que os pecadores sejam ainda mais castigados nos tormentos eternos, permite-se-lhes que vejam a glória daqueles que foram por ele desprezados, e também são atormentados com a notícia da desgraça daqueles que amaram em vão. Abraão então respondeu ao homem rico que lhe pedia enviasse Lázaro aos seus. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O homem rico, que fizera pouco caso da palavra de Deus enquanto vivia, cuidava que tampouco ouvi-la iam os seus, pelo que se segue. Não basta isso para Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Por isso Abraão lhe dá uma resposta de muita verdade. Ele disse-lhe:
Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscitasse algum dos mortos. Porquanto aqueles que têm em conta de nada as palavras da lei, tanto menos haverão de pôr em prática os preceitos do nosso Redentor, que ressuscitou dos mortos em extremos sublimes. Lázaro, coberto de úlceras, figura o povo gentil que se converteu e que não se vexava de confessar os próprios pecados, a pele tomada de feridas, que é a confissão dos pecados, senão uma ruptura das feridas mais íntimas. Lázaro, coberto de úlceras, desejava saciar-lhe com as migalhas que caíam da mesa do rico, porque aquele povo orgulhoso, cujas palavras afastavam-se da verdade, como as migalhas caíam da mesa, recusava-se a instruir os gentios no conhecimento da lei. Por vezes, as Sagradas Escrituras chamam cães aos pregadores, segundo diz o salmista, e a língua dos cães tenha também a sua parte dos inimigos. Salmo 67, 24. Porque a língua do cão cura as chagas que tocam. E do mesmo modo, os santos doutores, quando nos instruem na confissão dos pecados, em certo sentido, tocam-nos as chagas da alma com a língua. O rico foi sepultado no inferno, Lázaro conduzido pelos anjos até o seio de Abraão, isto é, até o misterioso lugar do descanso, segundo disse a verdade. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Mateus 8:11. Cumpria ao rico levantar os olhos para enxergar Lázaro, porque enquanto os infiéis sofrem no abismo as penas que lhe foram impostas, os fiéis, por seu turno, estão postos acima deles, esperando em repouso o dia do juízo final, depois do qual aqueles já não mais poderão contemplar o gozo destes. Os condenados os veem de largo, porque, impedidos de se aproximarem pela falta de méritos, e têm a língua abrasada, porquanto aquele povo infiel levava as palavras da lei na boca, mas não as colocava em prática. E sofrem sobremaneira nesta parte do corpo, porque com a língua publicavam o que sabiam ser de dever, embora não o quisessem cumprir. A despeito de Abraão chamar ao rico filho, nada mais faz para livrá-lo dos tormentos de que padecia, porque sabia que os ancestrais desse povo infiel, cientes de que muitos dos seus haviam se apartado da fé, não lhes mostraram compaixão, ainda que os reconhecesse como filhos segundo a carne. O povo judeu, como desprezasse o sentido espiritual das palavras de Moisés, não pôde chegar àquele de quem Moisés falara.